Ok, bom, então sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Nós vamos apresentar hoje, né, como vocês já sabem, a nova pós-graduação, especialização em dependência química, com as diversas ênfases que vamos apresentar no dia de hoje, numa parceria da Eureka Educando com a Faculdade Inspirar. A Eureka Educando, que vocês também já conhecem, muitos, né, dos que estão agora presentes e dos que fizeram já os nossos cursos, conhecem o percurso e já a qualidade dos cursos. E a Faculdade Inspirar, para quem não conhece, é uma faculdade que está presente em 39 polos em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil. E por isso também é um curso que está sendo lançado, divulgado em vários desses polos nesse momento. Eu estou aqui, então, primeiro acompanhado da minha esposa, Bebel, que está aqui comigo, que é que vai fazer a apresentação da ênfase em recursos humanos, em gestão de pessoas. Ela é psicóloga, especialista em gestão de pessoas também. Boa noite, gente. Bom, vamos seguir com as damas. Então, está a Kátia, que vocês já conhecem, que ela vai estar falando da ênfase em comunidades terapêuticas. Apareça, Kátia. Tem que ativar o som de novo, não pode ser, né? É muito castigo. Boa noite, gente. Ok, então vamos, né? Também estamos aqui com o Neuci, que eu vou ativar o som dele pelo jeito, né? Neuci Colares, do Belém do Pará, que já vai se apresentar na hora dele, vai falar de psicodiagnóstico. Bem-vindo, Neuci. Obrigado. Mas podem falar se aparece na tela, né? Para quem não está vendo vocês, né? Quem não está vendo vocês aí na tela, quem está no celular, às vezes, não com uma imagem menor. E o Vinícius, né? Fala, Vinícius, para aparecer a imagem para quem está pequeno. Boa noite a todos. E o Vinícius vai apresentar depois, então, a ênfase em terapias cognitivo-comportamentais, tá bom? Bom, então, inicialmente, a ideia de um curso em dependência química, né, dessa pós-graduação em dependência química, que tem como nome, né, o título, né, da compreensão ao tratamento, e não é um nome apenas simbólico, né? É um nome que traduz muito o que a gente quer transmitir, porque, como alguns de vocês já viram em muitos dos cursos, né, que nós temos dado, muitas vezes se foca na ideia do tratamento da dependência química, porém se deixa muito de lado a questão da compreensão, e sabemos que a maneira como se compreende um problema define como a gente vai tratar esse problema. Então, entender o problema de maneira adequada é tão importante ou até mais do que o próprio tratamento, pois se a gente, né, faz um diagnóstico errado, o tratamento vai estar errado também. Então, quando a gente pensa nessa questão da compreensão, nós vamos ter uma série de aulas que estão focadas na ideia da compreensão da dependência química, como vocês vão ver, não somente, né, na questão fisiológica ou neurofisiológica, mas também na questão cultural, social, com todas as implicações que tem. Talvez muitos não sabem, mas segundo o Relatório Mundial de Drogas da UNODC de 2019, apenas 1 em cada 6 dependentes químicos tem acesso ao tratamento no mundo. E isso pode parecer, né, até algo bastante assustador, quantas pessoas não têm acesso a isso, mas quando a gente vem para a América Latina, esse número vai para 1 em cada 11. Então, apenas uma pessoa em cada 11 na América Latina que precisa de tratamento tem esse acesso. O que isso tem a ver, então, com o que a gente está apresentando? Que já que um número tão pequeno de pessoas que têm acesso a tratamento, nós precisamos que esse tratamento seja humanizado e eficaz. Porque, lamentavelmente, nós temos no Brasil
né, uma cultura e uma modalidade de tratamentos para a dependência química muito ultrapassados, pouco eficazes, que acabam de alguma maneira criando essa realidade do que se chama de efeito porta giratória, né? Quem trabalha aqui em comunidade terapêutica sabe muito bem que a vezes se passa tratando por muito tempo as mesmas pessoas em diferentes lugares ou até no mesmo lugar. A mesma vaga financiada, né, pode estar sendo financiada muitas vezes para a mesma pessoa, não que a pessoa não mereça, né, receber tratamento muitas vezes se precisa, mas que se os tratamentos fossem mais eficazes, talvez esse número poderia aumentar, porque a mesma quantidade de vagas para tratamento, com tratamentos mais eficazes, poderiam resultar, né, num processo mais curto, num processo mais eficaz, em menos necessidade, né, de reinternações. E aqui o que nós vamos apresentar ao longo da live, né, são os 5 motivos que nós definimos de por que é importante esse investimento de tempo, de energia, né, investimento de dinheiro, nesse momento ainda que é tão difícil, tanto pela questão da pandemia como pela situação delicada das comunidades terapêuticas. Além de tudo, hoje especificamente, né, 24 de março, um dia muito delicado para as comunidades, né, um dia em que está sendo votado, né, o orçamento na Câmara Mista, que esse financiamento de quase 500 comunidades está correndo um grande risco, né, de poder ter essa continuidade. Então, realmente, uma situação, né, bastante complicada para, né, para grande parte das comunidades nesse momento. E no final também, como eu disse, como dissemos no texto de convite, nós vamos apresentar mais uma novidade, né, que com certeza vai ser de grande interesse para muitos aqui, tá? Então, o primeiro dos 5 motivos, tá? O motivo número 1 é que você fazendo essa pós-graduação, na verdade você vai estar fazendo 2 pós-graduações, né? Uma que é, né, a pós-graduação em dependência química, que é uma base comum, ou seja, todos os alunos que se inscrevam vão fazer, né, essa especialização em dependência química, e os alunos, né, vocês vão poder escolher uma segunda pós-graduação, que é uma ênfase a escolher, né, dentro das 4 que estamos propondo agora, sendo comunidades terapêuticas, gestão de recursos humanos, terapias cognitivo-comportamentais e psicodiagnóstico, que são agora o que os outros professores vão apresentar. Então, você vai ter, né, uma pós-graduação aqui da base comum em dependência química, você sai desse curso especialista em dependência química e sai também especialista em comunidades terapêuticas ou em gestão de recursos humanos ou, né, nas outras ênfases. Lembrando que depois que você faz a primeira ênfase, né, na abertura de novas turmas, você pode fazer uma segunda, uma terceira ênfase sem necessidade de fazer toda a base novamente, tá bom? A questão de perguntas, caso vocês tenham, vocês podem ou ir escrevendo pelo chat, tá? Ou deixamos para o final, depois que termine tudo. Então, essa pós em dependência química, a base tem 380 horas de duração, com início previsto agora para abril, né, dependendo do fechamento de turma e então, pela questão, né, obviamente, tudo que estamos vivendo, pode haver uma modificação de início de data curta, né, não muito extensa, e tem previsão de 1 ano, ou seja, vocês vão estar de abril a abril, ou de maio a maio, né, nessa primeira pós em dependência química, com apenas um encontro presencial, que isso eu vou explicar melhor no final, e outra novidade é que, né, outra possibilidade é que essa finalização da pós-graduação ela pode ser feita por meio da escrita de um artigo, né, um trabalho de conclusão de curso, ou para aqueles que não tenham interesse na escrita de um artigo, pode ser feita
né, a conclusão por meio da participação em duas disciplinas do que se chama de núcleo institucional da faculdade. Tá, isso é feito porque nem todas as pessoas que fazem uma pós-graduação têm interesse em entrar para o mundo, né, da escrita acadêmica, então por isso também, né, tem essa opção de não necessariamente escrever um artigo para fazer, né, a finalização da pós-graduação, tá bom? E aqui um pouco da grade, né? O que vamos abordar nessa base da dependência química? Primeiro, como eu disse, a conceituação do problema não a partir de uma perspectiva neurofisiológica, né? A questão, né, do consumo de drogas na história, aspectos, né, morais, antropológicos, sociológicos e culturais. Depois, as disciplinas da conceituação da dependência química, aí sim, desde a questão, né, neurofisiológica, epidemiológica, e a partir das diferentes abordagens e perspectivas psicológicas, né, comportamental, cognitivo-comportamental e a psicodinâmica, e depois, né, aquilo que seria, né, o tratamento. Depois de ter compreendido de fato o que é a dependência química, então começamos a entender como se trata a partir, né, de vários modelos, passando pelas políticas públicas, não, e pelos modelos de atenção, desde os tratamentos baseados em abstinência até a redução de danos também. Tá? Então, a ideia é trazer uma realidade bastante abrangente, que tenha a possibilidade, não, de ter um olhar desprovido de toda, né, de todo partidarismo, de toda questão ideológica que muitas vezes permeia as discussões, né, nessa área, tá bom? E agora vamos falar então das ênfases, um pouquinho de cada uma delas, nessa especificamente, então a Kátia vai apresentar, tá bom? Obrigada, Pablo. Boa noite, pessoal. Então, na questão da ênfase em comunidade terapêutica, é a primeira especialização com essa ênfase, né? Então, a gente tem esse diferencial. Pablo, se você quiser passar, por favor. E nesse momento a gente vai tratar, né? Quando a gente fala de comunidade terapêutica, vai perpassar o processo histórico das comunidades terapêuticas, quando começou, da onde elas vieram, né? Da onde começou esse processo. Então, as origens, tanto na Europa, nos Estados Unidos, e lá no início dos anos 1900, né? E aí, vindo para o Brasil, pode passar, Pablo, por favor. Vindo para o Brasil com o Movimento Jovens Livres, lá no Goiás, e a Associação Promocional Oração e Trabalho, que é o Instituto Padre Haroldo, né? Então, no Brasil, elas surgiram nesses dois movimentos, na década de 60 e 70, e aí, além desse processo histórico que a gente vai relatar, né, vai mostrar nessa ênfase, a gente vai ver também que do processo de surgimento das comunidades terapêuticas no Brasil, por um lado, e as regulamentações, né, o surgimento das regulamentações, a gente tem um período de tempo de mais ou menos uns 20, 30 anos. Passa para mim, por favor, Pablo. E aí a gente vê que essas comunidades terapêuticas, né, como elas surgem e vêm para o Brasil, tem ainda uma forte influência religiosa, sem regulamentação e diretrizes, né, então sem um norte de o que fazer, como fazer, e com ausência de embasamentos técnicos e éticos. Então, as pessoas viam aquilo que tinha, que veio, né, dos Estados Unidos, Europa, e aí as pessoas tentavam fazer, né, tentavam tropicalizar esses processos e às vezes não davam certo. Desse período entre a vinda das comunidades terapêuticas para o Brasil, década de 60 e 70, até as primeiras regulamentações, a gente tem um crescimento de organizações sem, de novo, diretrizes, né? Então, as primeiras regulamentações, legislações, surgem na década de 2000, então, a RD 61, lá em 2001, depois a RDC 29, e aí, em 2013, com a publicação da portaria 3088, a comunidade terapêutica é inserida na RAPS. Então, a gente vai fazer todo esse processo bem intenso e detalhado
de entender o processo histórico das comunidades terapêuticas, entender as legislações, né? E também entender o que precisa ser feito, né? Pablo, pode passar para mim, por favor. No sentido de a gente tem desafios pela frente, porque tem várias organizações que se auto-intitulam como comunidade terapêutica e que não são, né? Então, quais são os desafios que nós temos pela frente? Tipificação do serviço, é um serviço que não está tipificado, né? Por mais que ele está presente na RAPS, mas não tem a tipificação da execução, do que fazer. Equipe técnica definida também não está tipificado, ele não fala que tipo, qual é a composição dessa equipe. Práticas baseadas em evidências científicas também, algumas fazem, outras não. Então, nesse curso, a gente vai aproveitar esse momento para ver o processo histórico, ver das legislações e entender o que fazer, as práticas dentro da organização, prontuários, né? Todo o processo metodológico, o processo de gestão, o processo de documentação, a gente vai ver nesse curso. Além de outros desafios, e aquilo que muito nos falam que as comunidades terapêuticas não fazem, né, que é a violação dos direitos humanos. Então, não, a gente vai mostrar cada passo, né, como garantir, né, em todos os momentos, da garantia dos direitos humanos para os acolhidos. Pablo, pode passar para mim, por favor? As disciplinas, né, que a gente vai, algumas das disciplinas que a gente vai apontar o histórico das CTs no Brasil e no mundo, os conceitos das CTs, base metodológica, as legislações, as boas práticas, né? Como que eu vou fazer, o que eu devo fazer, prevenção ao abandono do tratamento, o papel do assistente social, também o que o psicólogo, qual é a atuação do psicólogo, né? E essa atuação do psicólogo permeia todo o processo terapêutico dentro da comunidade terapêutica, e o uso das tecnologias como recurso na CT. Com o advento da pandemia de Covid, a gente viu-se a necessidade de uso de tecnologias dentro da comunidade para garantir a participação, né, de visita familiar online, o acesso aos cursos e informações. Então, a gente traz também como inovação como fazer o uso de tecnologia como um recurso, né, como fazer o atendimento dos acolhidos dentro das comunidades terapêuticas. Pablo, por favor. Então, por fim, eu falo bem rápido, né? E aí a gente vai fazer esse processo, né, desde o início, base histórica, processo conceitual, até ver como fazer cada processo dentro da comunidade. As atividades práticas, os prontuários, toda essa questão mais burocrática, para vocês serem especialistas mesmo no processo de comunidades terapêuticas, né? O entender geral e específico das comunidades terapêuticas por si só. É isso. Muito bem, Kátia, obrigado. E lembrando que as pessoas que fazem essa pós-graduação em comunidade terapêutica, essa ênfase, vão fazer parte da primeira turma de especialistas em comunidade terapêutica, né, que é uma especialidade que de fato não existe, né, não tem esse foco. Talvez para muitos podem ser informações que já tenham de algumas maneiras, algumas novas, outras que aqueles que já fizeram vários cursos, né, com certeza conhecem várias dessas disciplinas, desses tópicos, mas tem o fato de ser, né, um especialista em comunidade terapêutica, que é uma novidade com certeza no nosso meio, tá bom? Então, continuamos agora com a especialização, com a ênfase em recursos humanos, e aí eu deixo, então, né, aqui a Bebel, minha esposa, que vai estar falando sobre isso, tá bom? Passo a palavra. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Eu queria me apresentar um pouco, porque eu acho que, de repente, quem está vendo, né, a live já é familiarizado com todo o pessoal aí envolvido, né, com a dependência química. Eu, na verdade, sou mais dessa área, né, de gestão de recursos humanos, mas no decorrer, eu sou psicóloga, né, e no decorrer da minha vida, a dependência química
me encontrou, a começar pelo Pablo. E aí a gente foi desenvolvendo conjuntamente projetos na cidade que eu residia, que é no interior de São Paulo, então projetos relacionados ao sistema público, né? Eu era psicóloga da prefeitura da minha cidade, e então a gente desenvolveu um projeto bem bacana lá com o pessoal. Também foi desenvolvido com a parte do Estado, que aí envolvia a delegacia, a DISE, né? Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, também uma parceria com juízes, foi desenvolvido um projeto também muito bom, que era uma inovação, ainda, né? A gente não vê muito esse tipo de ação sendo feito em sistemas públicos, né? Sendo estadual, municipal. Então, já foi desenvolvido, só para vocês terem ideia, né, do meu percurso aí, dentro de projetos relacionados ao sistema público com a vertente da dependência química. Também trabalhei com a área de recursos humanos em empresas, né, desenvolvendo projetos, aí envolve várias áreas, né, a área propriamente do recursos humanos e vertentes da área de gestão de pessoas também, por exemplo, a área de meio ambiente, a área de comunicação, que eu trabalhei em algumas empresas já. Também isso lá no interior de São Paulo, a gente está aqui no Paraná, né, falando, então falo lá no interior, provavelmente tem gente aí do estado me vendo. Eu agradeço muito, né, a participação de vocês, é muito bacana, e eu acredito, né, não é nem eu acho, que é um diferencial enorme para vocês, enquanto ação, desenvolvendo essa pós-graduação, com essa base, né, porque já vão sair com o título de especialistas. E também essa área de ênfase em gestão de recursos humanos é uma inovação, né, porque a gente não vê muito o conceito de recursos humanos dentro falta, né, há essa necessidade de recursos humanos dentro das comunidades, né, essa linguagem, vamos dizer assim, que seria mais voltada mesmo a um sistema de empresa, né, propriamente dito, um sistema de uma organização ali privada. Então, a gente precisa investir mesmo na gestão de pessoas. Quem são essas pessoas? As pessoas que estão ali no trabalho, né, diretamente envolvido com os acolhidos, né, o trabalho da comunidade terapêutica como um todo. Então, são monitores, diretores, todo o pessoal que está envolvido com o tratamento da dependência química. Então, é um pouquinho aí da minha história, né? Tenho aí 11 anos de prefeitura, né, de sistema público, 18 anos de formada, então tem uma trajetória aí de caminho também nessa área de saúde mental. Então, um pouquinho da história do RH. Muito se fala, não sei se alguém já ouviu falar em Dalberto Chiavenato, que é um cara que foi muito conhecido lá nessa época aí, né, 1990, 2000, então teve bastante livros dele, assim, as empresas sempre procuravam estar buscando conhecimento através dessa referência. E por que ganhou notoriedade, né, essa questão da gestão de pessoas? Porque os trabalhadores, né, os funcionários, eles entravam em exaustão, que seria uma espécie de síndrome de burnout hoje, né? Porque eles queriam sempre atingir a excelência, né, o máximo da produtividade, do menor tempo, e aí houve uma exaustão. E se a gente for parar para pensar, né, no filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, já de antigamente, né, um filme extremamente antigo, já se trabalhava essa questão do psicológico mesmo, envolvendo o trabalho mecanizado, o trabalho não pensante. Então, aí começou a ter essa ideia de valorizar o ser humano, aquele indivíduo que atua, né, na empresa, e como que eu posso melhorar o desempenho dele.
Isso, claro, com o advento também da psicologia, né? A psicologia tem esse propósito de olhar o ser humano na sua integralidade. Então, todas as esferas, né? Eu tenho que estar, para eu produzir, eu tenho que estar motivado, eu tenho que estar satisfeito, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, né? Eu tenho que gostar daquilo que eu faço, porque senão não vai me desafiar e não vai ser motivador. E então a psicologia ajudou muito nessa conquista aí de olhar para o ser humano num foco de atenção e de importância, né, valorizando a questão de conhecimento, das relações interpessoais, da sensação de pertencimento, e, enfim, foi uma somatória de fatores aí, né, para o momento do surgimento da história do RH, da gestão de pessoas. Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, né, conhecido, ele foi um grande teórico e ele fala que a empresa ela tem que se interrelacionar, então ela tem que se comunicar. Então, por isso que eu falo que na comunidade terapêutica é importante que todos os setores ali se comuniquem, né, todas as pessoas que trabalham na comunidade, porque senão fica o monitor falando uma coisa, né, enfim, o coordenador ali, o gestor falando outra, e fica aquela história que parece até coisa de primário, né, porque, não, mas o monitor falou isso para mim, não, mas o coordenador falou diferente. Então, assim, todo mundo está se comunicando, todo mundo tem o Vinícius, que é bom nisso também, né, a questão da assertividade na comunicação, todo mundo está dizendo aquilo que deve ser dito, no momento que deve ser dito, todo mundo está fazendo com que aconteça essa sensação de pertencimento, como é bom estar aqui, como é bom desenvolver o trabalho aqui, né, como eu aprendo aqui nessa comunidade, como eu desenvolvo, eu consigo participar de eventos, eu consigo obter conhecimento, eu estou num grupo em que eu me sinto aberto a falar o que eu penso, as pessoas me ouvem, e tudo isso, né, que envolve as relações humanas dentro de uma empresa, que no caso é a comunidade terapêutica. Então, se a gente considerar uma gestão moderna, né, e eu até falo que hoje em dia usa-se muito um termo em inglês, mas eu gosto, né, e até está numa vertente aí agora, de uma linha de pensamento, para que a gente colocar o inglês se a gente pode falar o português, né? Qual que é a marca registrada da comunidade? Né? Como é que você vai trazer um upgrade, vamos dizer assim, para a comunidade? Por que ela tem que ser o diferencial? Por isso que eu falei que até essa questão, né, da pós aí, com a ênfase em gestão de pessoas, né, em recursos humanos, envolve essa marca registrada. Por quê? Que comunidade que prioriza, de repente, isso? Fala-se muito, e é muito que bom, que deve ser feito isso mesmo, falar na importância do tratamento, do método, sem dúvida, isso é indiscutível. Agora, e a equipe que está trabalhando ali? Quem é que está cuidando daquela equipe? Quem é que está se importando com aquela equipe? Então, isso é de extrema importância, né? Tudo tem que estar alinhado, por isso essa inter-relação, tudo tem que estar alinhado e funcionando como uma engrenagem mesmo, né? Então, por isso, pensar em RH é pensar em liderar com resultados, né, focados na equipe e na empresa. Né? Que empresa? Comunidade. Então, como um todo, de forma engajada, de forma proativa, de forma empática, eu tenho que olhar para a necessidade do outro. Mas o que você está falando é uma loucura, porque já basta ter que olhar a necessidade do acolhido ali, né? E aí eu vou ter que olhar, claro, né? Vai ter que olhar, porque a pessoa que está trabalhando com o acolhido, ela vai fazer uma total diferença, né, para que ele permaneça no tratamento, para que ele aprenda, para que ele queira ficar, para que ele, de repente, queira trabalhar ali dentro da comunidade, porque se sentiu aceito, porque se sentiu pertencendo àquele local. E aí, claro, né, com todos os objetivos alinhados, eu vou recrutar com maior aí eficiência e vou comunicar com assertividade, como eu falei, né. Acho importante também colocar fora da comunidade terapêutica aqueles que são gestores públicos. Sim, por isso sim. você teve em CAPS, em CRAS também, sim, né? Que a vezes não é só de comunidade terapêutica, né?
A gente fica sempre voltada, né, à questão da comunidade terapêutica, mas é óbvio, eu com a experiência aí de sistema público, eu percebi o quanto a gestão pública carece de informações nessa área. Demais, demais, demais. E assim, eu vivi isso na pele, né, então, por exemplo, um trabalho no CAPS, né, que é um órgão relacionado à saúde mental, desconhecia-se, né, em termos como deveria trabalhar com a questão da dependência química. Então, é de extrema importância, de novo eu falo, né, de extrema importância essa ênfase, porque vai deixar a marca registrada para a empresa que for, seja o sistema público, seja o sistema privado, para aprender a lidar com a situação, ou seja uma comunidade terapêutica. Algumas das disciplinas que a gente vai poder ver, né, no decorrer aí da ênfase. Uma delas é a cultura organizacional. Eu costumo dizer que é o jeitão que a empresa funciona. É desse jeito mesmo, né? É essa a expressão. Como que é essa empresa? Né? Quais os valores que estão relacionados a essa empresa? Qual é a missão dela? A que propósito ela veio? Né? Para onde ela pretende ir? Né? Tem situações, por exemplo, que buscam notoriedade, que buscam uma história de um fundador. Como que é toda essa cultura, esse jeito, né, que a empresa tem de moldar a situação que funciona a própria empresa. Outra disciplina é recrutamento e seleção, popularmente reconhecido como RS, né? Então, é seleção e recrutamento alinhado à cultura organizacional. Tem que estar alinhado, porque eu não posso falar uma coisa, eu não posso recrutar uma pessoa se eu não souber muito bem como é que funciona a cultura da empresa. Então, é importante entender para que serve aquela empresa, de novo eu falo, né? Quais os valores enraizados que ela apresenta, para daí eu ter uma seleção e um recrutamento com êxito. Isso, obviamente, vai implicar em otimização de resultados, em menor desperdício, eu não vou perder tempo, eu não vou perder dinheiro, né, recrutando, tendo a rotatividade alta, né, que a gente costuma dizer dentro do RH, e eu vou ter o objetivo ali focado em relação, alinhado à empresa, né, para que eu preciso recrutar bem, selecionar bem, por que isso tudo deve estar ligado à cultura organizacional, é de extrema importância. Valores são imprescindíveis e isso tem que estar alinhado com o propósito do recrutamento, da seleção. Esse é um ponto chave e, de novo, eu cito o Vinícius, porque a gente sempre, né, eu sempre brinco com ele da questão da comunicação assertiva, né, porque ele sempre fala sobre isso e é bem interessante. Eu gosto bastante dessa área, acho que ninguém percebeu ainda que eu gosto de me comunicar, né, estou aqui, a Kátia foi tão rapidinha, falou, né, e eu aqui tô ainda falando. A Kátia deixou um tempo para você, né, obrigada, aí. Obrigada, viu, Kátia? Depois a gente acerta por fora isso. Tô brincando. Bom, comunicação é uma área que me alegra muito e de extrema importância e de grandes problemas em qualquer setor de empresa no mercado, né? Seja comunicação interna, comunicação externa, carece-se muito de comunicação nas empresas. Se a gente for parar para pensar, a gente, como ser humano, será que a gente se comunica bem? Será que a gente fala tudo que a gente quer falar no momento que a gente quer falar? Ou que precisa ser falado? Que isso tem a ver com assertividade? Será que a nossa comunicação é clara? É precisa? É objetiva? Ou será que eu fico fazendo rodeios? Né? Será que eu não me expresso, depois eu vou cobrar da pessoa, né? Fulano não fez o que era para ter feito, mas o que era para ter feito? Você falou para ele? Não. Então, como é que você vai cobrar uma situação a qual você nem explicou o que tinha que ser feito? Né? O que era para se fazer?
Então, a comunicação precisa ser muito clara, assim, parece chover no molhado, tipo, isso aí, eu sei o que você está falando, mas, né, não é normal. Não, a gente não pode encarar um problema de comunicação como normal, a gente tem que sempre pensar em melhorar. Isso. Então, a comunicação é uma disciplina bem importante também. Vamos passar aí. Outro fator também de extrema importância é o clima organizacional. E como é que é essa questão de clima? Eu me sinto bem nessa empresa que eu estou trabalhando? Eu me sinto confortável? É um ambiente seguro? Ou me instiga alta competitividade, medo, receio? Eu não posso participar, eu tenho medo de falar e ser boicotado, não ser ouvido, ou puxar o meu tapete. Isso envolve, por isso, um clima psicológico, né? Uma questão de como eu sinto a empresa que eu estou. De novo eu falo, né? Sistema público é uma beleza, quase nem tem as cobras, né? Vamos dizer assim, né? Entre aspas, as cobras, as pessoas... Nelson estava lançando a cabeça, que eles conhecem um pouco disso, né, Nelson? Eu vivi bem na pele isso também. Então, pode falar, Nelson. Eu queria só fazer uma pontuação, né, porque você está falando aí de RH e etc. No sistema público, você falou em seleção. No sistema público, e eu te digo como quem foi gestor, muitas vezes nós temos de lidar com a não seleção. Nós temos de trabalhar com aquilo que é apresentado para nós. Que nem sempre vem coisa boa, nem sempre vem um bom profissional. Mas muitas vezes esse profissional ele vem de uma indicação política e você não tem como não recebê-lo. Exatamente. Então, eu acredito que vai ser interessante falar sobre isso também. Muito bom, muito proveitosa aí a observação. Eu fico me policiando, porque sou uma pessoa extremamente crítica, né? Então, assim, eu sofri, por isso que eu falei que eu já sofri muito sistema público, mas uma das minhas funções no sistema público era fazer uma entrevista de seleção dentro da prefeitura. E eu sofria demais, porque o que acontecia, né? Por mais que eu apontasse que a pessoa não tinha motivação, porque uma vez eu entrevistei uma pessoa, só fazer um parênteses aqui, até para vocês entenderem a questão da motivação e do que eu vim fazer aqui. Porque o emprego público tem muito essa questão da estabilidade de emprego. Então, passei no concurso, está ótimo. E aí eu vou sentar e não vou me esforçar muito, que vem até mim, né, a coisa, e olhe lá se eu vou fazer, e vou fazer muito bem feito. Não é regra geral, mas uma boa parte da população que compõe o sistema público é assim. O que é uma pena, porque daí não motiva, não desenvolve, e esse foi um dos motivos que eu quis sair do sistema público. Então, o que acontece? Lá, eu lembro que eu até avaliei e coloquei, olha, não aprovo a seleção. E aí o médico, que era quem dava o aval no final, falou para mim assim, olha, você está arriscando sua cabeça nisso. Eu falei, eu não tenho medo, né? Dane-se. E aí ele falou, eu vou, acho que dar uma aliviada aqui na situação. Então, assim, muitas vezes eu como profissional, né, como psicólogo, me senti cerceada, me senti tolhida, porque, poxa, não posso desenvolver a minha percepção, né, a minha ação ao propósito que eu tenho que fazer, e até a sua fala mesmo, Nelson, no sentido de indicação política, aconteceu também comigo, e aí eu falei, olha, me recuso a fazer. Não tem por que eu fazer. Se a pessoa já está dentro, não tem por que eu fazer. Eu vou fazer outra coisa. Mas isso eu não faço porque isso Desculpa, tá, gente? Desculpa, mas isso seria me chamar de palhaça. Então, eu não estou aqui para fazer papel de palhaço. Eu estou aqui para fazer um papel profissional. Então, eu sempre pensei por esse prisma, né? Coisa que também, muitas vezes, a pessoa fala, aqui eu estou meio pau mandado, então eu vou seguir a linha, né? A Joselma está falando, né? Já passei muito por isso, está aprovado, assina aí. Olha, gente, só quem passa na pele, né? Quem conhece um pouco do sistema público entende isso bem na veia mesmo, né? De novo, não sei se cabe a mim, mas no início também passou por isso, né? Então, Vamos lá. Vamos lá. Eu não terminei de falar tudo lá também.
Eu acho que terminei, sim. Proporciona desafios, né? É importante para o clima da organização. Eu me empolgo aqui, né? Eu já fui professora também, gente, esqueci de falar isso aí, né? Um ponto tão importante, né? Na empresa privada, Joselma, também de novo falando, né? Na empresa privada também, olha, filho do doutor, tal. Também passei por isso, desenvolvendo o sistema de RH numa empresa pequena, uma empresa familiar. Então, a pessoa ia direto conversar com o dono da empresa e não passava para mim. Então, assim, é um desafio grande, né? E a gente tem que estar preparado e tem que ir moldando. Por sorte também, né? Por competência, tinha o filho do dono que tinha um olhar muito mais voltado à questão da organização como um todo, né? De fazer um negócio com mais eficiência, vamos dizer assim. Outra disciplina seria a avaliação de desempenho por competência. E aí, eu vou considerar como vai ser essa performance do funcionário. Ou seja, quais as competências necessárias que ele precisa, isso também está alinhado com o RH, né, com o recrutamento e seleção, o RS no caso, né, quais as competências necessárias que eu preciso para desenvolver aquela função, né, e como é que eu vou medir isso? Eu não posso dizer, olha, você vai ter que ser muito bom em tal ponto, se eu não expliquei como é que funciona o tal ponto, né? Então, quais as habilidades necessárias para realizar determinada tarefa, determinada função? O comportamento e a execução, no caso, os dois aí, né? Principalmente a execução bem-sucedida, porque o comportamento não dá para a gente medir muito, mas como é que a gente mede o comportamento? Com comprometimento, né? Com vontade de fazer e fazer diferente. Para avaliação de desempenho, então, eu tenho que ter estratégias claras, bem definidas, para entender o que eu quero avaliar com aquele desempenho de determinado funcionário. Qual o propósito dessa avaliação? Então, precisa pensar bastante antes de desenvolver. É uma coisa meio truncada, né? Precisa ser feito com muito cuidado, porque senão vira uma arma contra. Daí eu não vou ter um parecer ali objetivo, uma informação clara. Uma outra disciplina também seria a gestão de pessoas e instituições de atenção a pessoas com transtornos por uso de substâncias, que é o TUS, né? Então, assim, eu vou ter que definir o perfil adequado para atendimento institucional. Então, como que isso acontece bastante, assim, existe um perfil bem definido dentro de CAPS, por exemplo. Aquela pessoa vai trabalhar ali com atendimento e tal. Sistema público também, infelizmente, né, te jogam ali naquele setor e você se vira para aprender. Por isso, mais uma vez, a necessidade de uma pós-graduação nessa área, porque se o outro não oferece, ou se quem deveria oferecer não oferece, eu vou buscar por mim, se eu sou um funcionário, um colaborador comprometido. Transmitir os valores institucionais para os colaboradores. Então, assim, que valores são esses? Tem muito a ver com a cultura organizacional, né? É um resumo, essa disciplina basicamente é um resumo daquilo que a gente falou, né? Transpor isso para uma ONG, por exemplo, né? Isso, e fazer também um treinamento específico, né? Um formato de treinamento que a gente pode aplicar também em diversos, né, setores de empresa, vamos dizer assim, pensando, né, em setores de empresas. E a grande máxima aí, né, que eu já falei de início, cuidar de quem cuida, cuidar dos cuidadores, porque muito se pensa em quem precisa do tratamento, mas e quem cuida? Como está, né, também o psicológico dele, como alguém está vendo as necessidades, está sendo empático às necessidades apresentadas? Eu acho que era isso, né, que tinha para apresentar na gestão de recursos humanos. Me desculpa pela extensão, mas eu me empolgo. Aí tem um lado da professora e eu deixo a vez agora, acho que com o Vinícius, né? Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço. E, bom, então continuamos e como vimos, né,
essa é uma disciplina, uma ênfase muito importante para os gestores de comunidades terapêuticas, para aquelas pessoas que não são da comunidade terapêutica, mas estão em dispositivos públicos, em outros equipamentos, né, de atenção, que realmente, né, as instituições fazem muito retrabalho pela falta de organização e de gestão, né? Então agora ficamos com o Vinícius, que vai falar da ênfase em terapias cognitivo-comportamentais. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. Nessa live eu estou responsável por ministrar a ênfase em terapias cognitivo-comportamentais. E para a gente iniciar, é interessante contar um pouquinho do porquê essa ênfase é relevante, né, dentro de um curso que trabalha sobre o transtorno por uso de substâncias. Então, acredito que nesse curto período, o meu objetivo será apresentar para vocês um pouco do modelo cognitivo e explicar do porquê que a gente vai dar uma ênfase única e exclusiva sobre terapias cognitivo-comportamentais. Tá bom? Então, para a gente iniciar, eu trouxe aqui um slide com o Aaron Beck, que dentro da terapia cognitiva é o principal nome. É importante salientar que o Beck ele não é o único responsável pelo desenvolvimento da terapia cognitiva, mas se a gente se debruçar em referências, em artigos científicos, enfim, nas bases bibliográficas que nós temos sobre terapia cognitiva, o Beck, de fato, é o principal nome. E dentro do nosso curso de ênfase, a terapia cognitivo-comportamental que nós vamos abordar está muito relacionada com a terapia cognitiva de Beck. Tá? Para a gente entender um pouco quem que é o Beck, né? Quem que é o Aaron Beck? Ele é um professor de psiquiatria da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele começou a desenvolver a terapia cognitiva, na verdade, por outros caminhos. A intenção dele não era desenvolver uma terapia, mas sim testar por meios empíricos, através de pesquisa, outras linhas teóricas que ele utilizava na época. Para quem não sabe, Beck tem uma formação psicanalítica e ele tentou, por algumas vezes, testar esse modelo como uma intervenção para a depressão. E nessas tentativas ele acabou desenvolvendo a terapia cognitiva. Atualmente a gente conta com diversas variantes, diversas vertentes da terapia cognitivo-comportamental, tá? Pode passar para o próximo slide, Pablo, por favor. Então, aqui a gente pode ver o título de As Terapias Cognitivo-Comportamentais, porque existem várias vertentes. Né? O curso ele vai pincelar um pouco de todas essas vertentes. Hoje, basicamente, nós temos 3 gerações das terapias cognitivo-comportamentais. Acredito que o mais relevante do que ficar falando dessas 3 gerações seria explicar o porquê que a gente dá uma ênfase única e exclusiva da TCC, né? Então, a gente sabe que, na atualidade, as terapias cognitivo-comportamentais são utilizadas em larga escala, né? Muitos profissionais escolhem e optam a utilização da terapia cognitivo-comportamental. Apesar de ter começado seus estudos através da depressão, hoje a gente pode encontrar base para trabalhar sobre uma ampla gama de transtornos mentais, incluindo o transtorno por uso de substâncias. E essa predileção pelos profissionais e por diversos tipos de serviço está embasada em amplas pesquisas, né, em resultados que apontam para a eficácia das terapias cognitivo-comportamentais. Então, a gente pode observar que quando nós estamos trabalhando no âmbito da saúde mental, acho que trocou aqui o slide só. Quando nós estamos trabalhando no âmbito da saúde mental, em diferentes tipos de serviço, nós vemos que as TCCs são utilizadas em muitos locais. Isso tudo devido à sua eficácia, tá bom? Pode passar para o próximo, Paulo, por favor. E eu acho que saiu do modelo de apresentação, talvez. Agora voltou. Pode ir
E para o próximo, por gentileza. Bom, pessoal, aqui eu trouxe um princípio básico da terapia cognitivo-comportamental. Né? Mais que os fatos em si, a forma como o indivíduo interpreta influencia a forma como ele se sente e se comporta em sua vida. Aqui, basicamente, eu tenho algo semelhante a um registro de pensamentos automáticos, onde nós vamos trabalhar no nível mais superficial das distorções cognitivas. Além desse nível mais superficial, eu tenho outros níveis de trabalho sobre crenças intermediárias, regras e pressuposições. E o terceiro nível, que seria o nível mais profundo da atuação do terapeuta cognitivo, que é sobre as crenças centrais, né? Mas para a gente entender um pouco, vamos pensar aqui comigo através desse exemplo que eu trouxe. Uma situação proporciona um pensamento automático. Diante de uma situação, o indivíduo vai interpretá-la de um jeito único e singular. Esses pensamentos automáticos estão relacionados com outros esquemas, como crenças intermediárias e crenças centrais. Eu não vou ter tempo para explanar muito sobre isso, então eu vou dar sequência só nesse primeiro nível, tá? E a gente sabe também que um pensamento, ele tem a capacidade de influenciar as emoções e sentimentos que o indivíduo vai experienciar, né? E, por fim, pensamentos e emoções influenciam respostas fisiológicas, como sudorese, um coração batendo um pouquinho mais forte, né? Um rubor facial, e também outros tipos de comportamento. O que é interessante a gente observar é que, considerando a mesma situação, a depender do indivíduo que está inserido nessa situação, nós vamos ver que as interpretações e pensamentos são diferentes. Por exemplo, se eu estivesse hoje passando na rua e visse um amigo que passou de cabeça baixa do meu lado na calçada, eu poderia pensar, nossa, mas que sem educação, né? Essa pessoa não me considera como um amigo. E me sentir triste ou com raiva. E o meu comportamento subsequente seria, de repente, retribuir um dia essa não atenção que eu não tive nesse momento, ou até mesmo ser hostil, grosseiro, de repente, com essa pessoa numa outra oportunidade. Mas eu também poderia simplesmente falar, nossa, ele deve estar tão ocupado que nem me viu passar, né? Caramba, depois eu vou mandar uma mensagem para ele, para dizer, pô, você nem me viu na rua. Então, perceba como eu interpretei diferente a situação, né? A mesma situação. E diante desse pensamento, eu posso me sentir indiferente, tranquilo, sem grandes emoções e conflitos, tá bom? Por favor, próximo slide. Bom, eu vou falar um pouquinho da ementa do curso agora, tá? O que a gente vai ver no curso, na ênfase em terapias cognitivo-comportamentais? Primeiramente, nós vamos falar da história, do desenvolvimento e dos princípios teóricos, né, dessa abordagem. Nós vamos falar também do modelo cognitivo-comportamental e, após entender esse modelo, nós vamos nos aprofundar sobre o modelo cognitivo-comportamental do transtorno por uso de substâncias, que a gente já cai diretamente sobre o TUS, né? Algumas técnicas e intervenções, tanto cognitivas quanto comportamentais, e aí nós vamos ver algumas diferenças. As técnicas cognitivas, elas foram elaboradas, como disse, por Beck e alguns outros colaboradores, mas a terapia cognitiva, ela considera e utiliza muitos recursos que também têm a sua eficácia validada da terapia comportamental. Então, desde técnicas de relaxamento, mindfulness, o próprio treinamento de habilidades sociais, o treino da assertividade, tudo isso advém da terapia comportamental. Os alunos também vão aprender sobre como formular casos e estruturar sessões de acordo com a conceituação cognitiva do paciente. Isso é muito importante. Modelos bem específicos que são considerados como vertentes das terapias cognitivo-comportamentais na dependência química, ou no transtorno por uso de substâncias, são a prevenção da recaída e o treinamento de habilidades sociais. Então, nós teremos aulas específicas para falar dessas vertentes da TCC, tá? Nós também vamos trabalhar com as principais comorbidades que estão relacionadas com o transtorno por uso de substâncias. Aqui cabe um ponto muito importante. A gente sabe que o uso de substâncias, ele sempre, ou melhor, na maior parte das vezes, ele está relacionado com outro transtorno mental, seja depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático,
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são vários os transtornos, né? Então, nós vamos estudar um pouquinho das principais comorbidades que acompanham o TUS e também vamos estudar técnicas para lidar tanto com o uso de substâncias quanto com estes outros transtornos. Também veremos sobre intervenções familiares e, por fim, nós vamos estudar sobre as intervenções individuais e como utilizar todos esses recursos que a terapia cognitivo-comportamental oferece na modalidade de grupo. Então, é algo muito importante também a ser considerado, visto que com uma crescente demanda de usuários de substâncias, os serviços estão ficando cada vez mais sobrecarregados. E a terapia de grupo, ela traz uma vantagem, porque você consegue atender muitos indivíduos dentro do mesmo espaço. E os resultados são muito satisfatórios também. Então, a terapia de grupo, ela é algo extremamente importante, que nós precisamos tomar conhecimento quando nós estamos lidando com o transtorno por uso de substâncias. Ou seja, a demanda é muito alta, então a oferta do nosso serviço tem que se adequar a essa demanda. A gente sabe também que ofertar um tratamento imediato que consiga dar conta das vulnerabilidades e necessidades do indivíduo, quanto antes a gente conseguir fazer isso, melhor. Então, a terapia de grupo é um excelente recurso para isso. Próximo slide, por favor. Então, só fazendo um fechamento, um resuminho do que a gente conversou. Os procedimentos que serão ministrados em aula proporcionarão ao aluno condições para realizar conceituações cognitivas, estruturar sessões individuais e grupais e selecionar e aplicar técnicas cognitivo-comportamentais. Aonde, em que contexto, em que local nós vamos trabalhar as intervenções cognitivo-comportamentais? Então, essa ênfase dará conta para fornecer ao aluno condições para realizar atendimentos clínicos individuais ou grupais, trabalhar em instituições de saúde, como o CAPS-AD ou outras instituições, hospitais, e também em comunidades terapêuticas. Então, diante destes contextos, nós vamos trabalhar como nós podemos utilizar as técnicas e procedimentos advindos da terapia cognitivo-comportamental. Essa ênfase é muito importante se nós formos avaliar a parte interventiva sobre o transtorno por uso de substâncias. Com certeza, as TCCs hoje reúnem as principais técnicas e estratégias que proporcionam resultados eficazes no tratamento. Então, em outras palavras, quando nós nos apropriamos destes recursos, nós estamos aumentando as chances dos nossos pacientes terem longos períodos de sobriedade, de abstinência e menores índices de recaída e lapsos. Então, fica aqui o convite para vocês participarem da ênfase em terapias cognitivo-comportamentais aplicadas no contexto do transtorno por uso de substâncias. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Vinícius. Muito boa explicação. Bom, quero agradecer a participação de todos. Não estamos encerrando, mas estou vendo aqui já com mais pessoas de vários estados. Temos pessoas aqui do Paraná, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Pará, do Rio Grande do Norte e de Rondônia, né? O Douglas está aí sempre acompanhando, aqui o Argelino, Rio Grande do Sul. E quero destacar aqui a participação, está conosco aqui o Luiz Machado, que é de Portugal, que inclusive é um dos docentes do curso. Depois, né, vai aparecer uma foto e eu te chamo um pouquinho, Luiz, aí você se apresenta também. Um grande parceiro de tudo, né? Com certeza. E está Gabriel de la Valle, de Argentina, também um dos nossos parceiros na novidade que vamos apresentar no final. Obrigado pela participação. Muitas graças, Gabriel, por estar presente, também sempre nos acompanha. Tá bom? Bom, então agora vamos para ênfase em psicodiagnóstico. Neuci, com você. Não está ativando. Aí, isso. Aí. Ixi, espera que mutou de novo. Pronto. はい。 Oi? はい。 Oi? はい。
Está me ouvindo bem? O áudio está bom? Tá bom, tá bom. Bom. Boa noite a todos, né? Falar um pouco dessa ênfase em psicodiagnóstico, é uma ênfase que, quando o Pablo conversou comigo e a gente me convidou e nós, né, pensamos em como elaborar, pensamos em fazer da maneira mais ampla possível, né, pensando no psicodiagnóstico não unicamente como nosologia, não unicamente como avaliação de sintomas, né, mas partindo da avaliação de sintomas dentro de um contexto e dentro de outros olhares também. Passa para mim, por favor, o slide, Pablo. Que eu tenho uma característica parecida com a da Bebel ali, sabe? Se eu desando muito a falar eu vou engolir o tempo dos outros, vai ser complicado. Eu estou falando porque foi ela quem disse, não fui eu que, né? Ela se acusou. Por isso eu deixei você para final, viu, Nelson? Tá bom. Pior que eu falei que eu era objetiva e acabei excedendo o tempo, né? O Pablo já estava bravo comigo aqui já. Então, quando a gente, para falar em psicodiagnóstico, um dos objetivos, né, da ementa desse curso, eu não coloquei no slide a ementa propriamente dita, a gente colocou mais uma síntese, né, mas o que se propõe? Conhecer e saber utilizar os elementos necessários para se emitir ou auxiliar num processo psicodiagnóstico. Por que a gente fez questão de ressaltar isso? Emitir ou auxiliar. Hoje, no campo, o que nós vemos são alguns profissionais extrapolando a sua competência, né, e emitindo um psicodiagnóstico sem ter a competência para isso, porque essa competência ela é exclusiva do médico e do psicólogo, ou do psicólogo e do médico, porque aí não há hierarquia, tá, na emissão do psicodiagnóstico. E nós temos outros se esquivando, ou por desconhecimento, ou por receio mesmo, de participar do processo de elaboração do psicodiagnóstico. Então, veja, são coisas diferentes. Eu posso, como um técnico em comunidades terapêuticas, né, que fez um curso na FENOCT, na FEBRACT, ou em qualquer outra instituição de respeito, etc., eu posso auxiliar na elaboração de um psicodiagnóstico? Posso. O que eu não posso é emitir esse psicodiagnóstico. Eu não posso dizer que fulano tem transtorno bipolar, que fulano assinar um documento dizendo que fulano é dependente químico. Não. Essa classificação, essa assinatura, ela precisa ser do psicólogo ou do médico. Tá? Mas é preciso que o profissional esteja preparado para participar disso. Tanto que hoje a gente tem uma evolução única, né? A ficha de evolução, em regra, seja na comunidade terapêutica, seja no ambulatório, seja no CAPS, ela é única. Então, todos os profissionais participam desse processo. Tá? E esse diagnóstico ser feito, lembrando que é uma pós-graduação em dependência química, sabendo identificar se ele é com ou sem comorbidade. Tá? É muito corriqueiro acontecer do paciente ou do acolhido, né, do usuário. Eu vou pedir a permissão para vocês de usar o termo paciente, né, que é mais ligado à minha abordagem, né, à psicanálise, e o paciente chegar e fulano dizer é alcoólatra, é dependente químico, né, é tal coisa, mas não se avalia as comorbidades, né, e isso gera uma falta de eficácia no tratamento. O tratamento se torna menos eficaz porque eu estou tratando só determinado sintoma, não estou pensando no indivíduo como um todo e nem nas patologias associadas que podem haver naquele caso. Okay? E esse psicodiagnóstico, a construção dele, ele se dá de forma diferente nos diversos espaços de atuação. Na comunidade terapêutica, ele vai se dar de uma forma. No consultório, ele vai se dar de outra forma, né? Em dispositivos públicos, como CRAS, CREAS, Estratégia de Saúde da Família, ele vai se dar de outra forma. Nós temos no SUS um mecanismo fantástico, que é a Estratégia de Saúde da Família.
né? É a saúde de proximidade, é quem está mais próximo à comunidade, é quem muitas vezes recebe pela primeira vez a questão do alcoolismo doméstico, do alcoolismo feminino, que muitas vezes fica num lugar um pouco esquecido, já que a notificação dele é menor, se esquece um pouco dele, a estratégia de saúde da família consegue identificar e levar para a unidade, levar para o CAPES do município, levar para o CREAS, né? Isso daí precisa ser visto, esse profissional precisa ser orientado. Há pouco eu falava eu fiz uma intervenção na fala da Bebel, falando sobre isso, né? Muitas vezes no serviço público nós não temos a condição de selecionar. Você tem o concursado ou você tem o contratado. Alguns concursados ficam numa zona de conforto. Alguns contratados não têm preparo, às vezes o concursado também. Se eu, enquanto técnico de carreira ou não, enquanto um contratado ou concursado, me qualifico e consigo dividir esse conhecimento, eu aumento a eficiência do serviço. Então, essa é uma das visões que nós temos para essa ênfase também, né? Se eu, enquanto profissional ou voluntário de uma comunidade terapêutica, estou melhor capacitado, veja, a comunidade terapêutica é para usar a rede como apoio. Eu tenho como dizer, procurar a estratégia de saúde da família, a unidade, e dizer, olha, essa pessoa chegou aqui com a queixa tal, mas a gente está identificando que não é só isso. Nós não temos psicólogo, tem como vocês nos ajudarem, e eles têm a obrigação de ajudar. A obrigação, tá? Não é favor, tá? Porque a CT está na rede. Mas isso aí já, se eu for entrar por aí, vai às 9, né? Mas vamos lá, tá? Então, isso daí é um ponto. E o outro ponto, que além do ponto prático, né, uma pós-graduação também, o Pablo ressaltou bem isso, a gente quer focar na prática, mas ela também precisa ter uma base científica, né? Você vai ter um certificado de uma pós-graduação. Tá? Então, é preciso pensar na construção histórica do psicodiagnóstico, né? Como surge, né, da neurologia, da psiquiatria, né? O psicodiagnóstico nosológico, o psicodiagnóstico, eu não sei nem se eu estou me adiantando a outro slide, mas vamos lá, se for, depois eu passo. O psicodiagnóstico através de algoritmos, né? É uma coisa que muitos colegas psicólogos não ouvem falar, não conhecem essa questão do psicodiagnóstico através de algoritmo, né? E menos ainda, né? Hoje a cognitivo-comportamental tem um número muito grande, muito eficiente de tabelas, de protocolos usados no psicodiagnóstico. Se eu estiver enganado, Vinícius, por gentileza, me corrija, né? E, às vezes, tem colegas que são da área da psicanálise que pensam que a psicanálise não tem. A psicanálise tem, né? São testes, são protocolos, são algoritmos de forma diferente, né? Com uma outra construção. O Pablo citou que tem alguém da Argentina, né, aí conosco, e talvez ele conheça o de Buenos Aires, né, se ele for da região portenha, o algoritmo de David Lieberman, né, o algoritmo que eu estou usando na construção do meu doutorado, né, e é de base psicanalítica. E é um instrumento preciosíssimo para você falar de personalidade, né, a construção de um diagnóstico também a partir da psicanálise. Ok? Bom, então, o que a gente vai olhar de uma forma mais objetiva? Quais são os critérios, os conjuntos gerais de critério psicodiagnóstico? Comorbidades, transtornos de base e comorbidades, né? Existe um diagnóstico, transtorno de base, um diagnóstico para você identificar ou não uma comorbidade, isso precisa ser confirmado. Uma cultura que nós temos no Brasil, tá? Me perdoem a ousadia, mas é o que me mostra aí desde 2001, quando eu fiz minha primeira especialização, é a do diagnóstico em uma consulta. Fulano vai no psicólogo, ou vai no psiquiatra, ou vai no médico e faz uma consulta de 40, 50 minutos e já sai de lá com o diagnóstico fechado. Isso, como diria o padre Quevedo, isso não existe, entende? Você precisa trabalhar a coisa,
você tem que fazer uma avaliação, você tem que fazer uma coisa mais aprofundada, né? E a gente vai para essa direção, de buscar construir com os alunos que eles tenham essa competência. E aí eu estou falando já não da competência legal, eu estou falando da competência técnica, competência de conhecimento, para que eles podendo ter a competência, se eles têm a competência legal, beleza, vão aplicar sozinhos no dia a dia deles. Se eles não têm a competência legal, eles vão trabalhar num nível ótimo junto aos dois profissionais que têm, tá certo? Dentro dessa construção diagnóstica, se eu estiver falando muito rápido, por gentileza, me sinalizem, tá? Eu estou... Bom, vamos lá. Então, a gente vai também falar sobre classe de substância, diagnóstico e conduta terapêutica. Quando nós falamos em substâncias psicoativas, né, álcool e outras drogas, muitas vezes se coloca como se quimicamente fosse a mesma coisa. A gente está falando de uma categoria. Tá? E dentro dessa categoria, a conduta terapêutica ela vai variar grandemente de acordo com a substância que o sujeito utiliza e se ele tem ou não comorbidade. Nos atendo à questão da substância, a conduta terapêutica para o usuário de álcool, que tem o álcool como droga de escolha, é gritantemente diferente da conduta terapêutica para o usuário de cocaína. E em que momento do uso também estão cada uma dessas pessoas vai influenciar. O usuário de crack que está no centro de São Paulo, ou aqui em Belém, na área portuária de Belém, onde se concentra, onde tem muitas cenas de uso, né? Ou no Baixo Meretrício, aqui da capital, também tem muitas cenas de uso. A conduta terapêutica a ser prescrita ou a ser orientada para esse paciente vai ser diferente. E nós vamos construir, junto com os alunos, o conhecimento para que eles possam fazer isso na prática diária deles. A ideia é essa, né? Se nós vamos, é para botar para fazer mesmo. Tá certo? Falei agora há pouco pela questão do diagnóstico por sintoma, por escala e por algoritmo. Nós temos no CID-10, no DSM-5, diagnósticos por sintomas, mas temos no DSM também o diagnóstico por algoritmo. Fora isso, existem, como eu citei, o algoritmo de David Lieberman e outros algoritmos que servem para auxiliar ou para construir um diagnóstico, fechar o diagnóstico do paciente. Agora, o que nós pretendemos ter como um dos principais instrumentos? Nós vamos partir desses manuais, nós vamos partir de autores, né, da área, autores com reconhecido saber, claro, na área científica, mas nós vamos partir muito de casos clínicos. Eu entendo que o estudo a partir de casos clínicos, né, você ter o caso clínico e ter o manual do lado, é o que melhor fixa o conhecimento para o profissional ou para o aluno. Né? Se ainda não for um profissional, for um aluno que está terminando a graduação e etc. Tá certo? O conjunto de caso clínico, auxiliando a elaboração do psicodiagnóstico, vai ser um dos principais métodos, que nós estamos propondo para essa ênfase. Pode passar, por favor, Pablo. Travou? Agora. Bom, aquilo ali era da primeira disciplina. Vamos falar um pouco da segunda, né? Mas bem brevemente, que é a avaliação neuropsicológica no diagnóstico dos transtornos por uso de substância. Tá? Então, aí eu não aprofundo, porque a gente vai ter algum colega com uma formação mais específica para auxiliar também, mas o que eu posso trazer para nós?
Nessa disciplina, nós vamos falar de avaliação neurológica, ok? Avaliação psiquiátrica, avaliação neuropsicológica e suas importâncias no psicodiagnóstico e tratamento do TUS, né? Transtorno por uso de substância. Por quê? Se eu recebo um paciente e ele tem um transtorno neurológico comórbido ao uso de substância, eu não posso tratá-lo da mesma forma que um que não tem. E muitas vezes, quando eu recebo esse paciente, eu não vou saber, ou esse acolhido, eu não vou saber se ele tem ou não. Então, a partir dos estudos de conhecimentos básicos que sejam mínimos, de uma avaliação neurológica, de sintomas de transtornos neurológicos, não só psiquiátricos, a gente vai poder construir melhor o psicodiagnóstico. Da mesma forma, a avaliação psiquiátrica. Da mesma forma, a avaliação neuropsicológica. E, inserido nisso, também se vai buscar a inserção do diagnóstico psicanalítico, que eu acredito que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa importância. Pode passar, por favor. Já? Bom, farmacologia. De um tempo para cá, eu soube por alguns estagiários meus, e depois confirmei com 2 ou 3 professores do curso de psicologia, de cursos de psicologia aqui de Belém, que a disciplina de psicofarmacologia tinha sido retirada do curso de psicologia. Não sei se é verdade. Não sei te afirmar isso com 100% de certeza. E que teria sido por um movimento do CRM ou dos médicos, porque psicofarmacologia quem tinha que estudar era o médico. Bom, se fizeram isso, eu considero de uma temeridade e de uma insegurança profissional inominada, né? Porque, primeiro, que o conhecimento não tem dono, é de quem se apropria dele. Tá? Então, se você busca conhecimento e vai estudar, e se é um conhecimento técnico, seria melhor que estivesse na faculdade, né? Que estivesse na graduação dos alunos. Por quê? É importante para o psicólogo ou para qualquer profissional de saúde ter noções de psicofarmacologia. Não quer dizer que o cara vai estudar para prescrever, mas ele ter noção do que acontece, né? Do que é um sintoma, por que aquele paciente está com a fala arrastada, por que não está. Né? Isso vai me dar condição de oferecer um melhor tratamento e de auxiliar o profissional médico da minha equipe. A gente sabe da dificuldade de médicos no país, da carência deles no sistema público, particularmente de saúde. Então, se eu tenho uma equipe bem preparada, mais condições essa equipe tem de auxiliar o médico. E a gente quer trazer esse conhecimento para vocês também. Tá? Não é para ninguém prescrever, porque ninguém vai ter essa competência, né? Mas é para ter uma noção. Tá? Então, aí, dentro disso, vai ter o psicodiagnóstico, psicofarmacologia, nosologia e realidade psicossocial do sujeito. O que é isso? Eu tenho a medicação, eu tenho o sintoma, mas será que o sintoma e a medicação elas vão impactar da mesma forma o sujeito de classe média alta que mora no condomínio e o sujeito de classe baixa, o sujeito pobre que mora num bairro mais populoso, que mora numa favela, que mora num aglomerado? Não, não vai. Então, a gente vai falar sobre isso, tratar disso para reconhecer essa diferença. Uma coisa é o servidor público estável, que tem direito a adoecer e se recuperar na sua casa. Outra coisa é o autônomo, que precisa sair todo dia para trabalhar. Será que a medicação vai impactar da mesma forma na vida diária desses sujeitos? O tratamento da dependência química vai se dar da mesma forma para eles? Não vai. E a gente vai trabalhar em cima disso, vai tratar sobre isso também. Tá? E medicamentos e diagnóstico psicodinâmico, pegando também um pouco do contexto histórico, né, da construção, lá, como eu falei há pouco, da neurologia,
psiquiatria, psicanálise, e como é que se dialoga essa questão de medicamento de diagnóstico psicodinâmico, porque, embora hoje já tenha um número muito grande de médicos, psiquiatras, especialistas em saúde mental que trabalhem com a cognitivo-comportamental, com a comportamental, até onde eu sei, a maioria e a formação do médico ainda é em cima da teoria psicodinâmica, das teorias psicodinâmicas. Vamos lá. Conduta e manejo de pessoas com TUS, né, nos espaços de cuidados, realidades e singularidades. Bom, gente, eu acredito que essa vai ser uma característica do curso como um todo, né, Pablo? A gente está pensando, Pablo, Vinícius, Kátia, todo mundo pensando junto, essa amplitude de espaços onde o sujeito pode buscar tratamento, né? E como a conduta e o manejo vai se dar nesses diferentes espaços, né? Então, a gente vai focar na prática nessa disciplina, sem perder de vista o referencial técnico, teórico e científico, que tem que ser a nossa base. Não dá para pensar em prática, em praxis profissional, na área de saúde, particularmente, na área da assistência, sem você ter também uma base técnico-teórica e científica. Aí vira achismo, né? E é justamente o que a gente quer fugir, quer formar pessoas para que saiam do achismo, saiam do tentativa e erro, tá certo? E, junto com isso, ver a melhor forma de manejo nos espaços e nos serviços, a relação entre rede, espaço, sociedade e família, que é muito falada, mas nem sempre é bem articulada, tá? E tendo em vista a singularidade pessoal, social e do psicodiagnóstico do sujeito, certo? Eu acredito que era isso, Pablo. Não sei se tem mais algum slide. Aí, era isso mesmo, Neuci. Chegou aí no final. Só fazer um fechamento, né? Um recado para quem está acompanhando a gente, para quem quer fazer o curso. Esse tema, vejam com atenção como tudo que foi trabalhado aqui está interligado, está comunicado. Se você pensar... Não, claro que você não vai fazer as 4 ênfases. Se quiser fazer, beleza, bem-vindo, né? Mas vai ter pode fazer, claro, né? Claro, pode. Mas, assim, vai ter a base, vai ter a disciplina de base, e você escolher uma das ênfases. Note que sempre a gente está, todas elas está se articulando as várias áreas de vida do sujeito. Então, quando eu falo em psicodiagnóstico, eu estou falando de equipe. Eu estou falando da mesma equipe que a Bebel falou lá em cima. Eu estou falando de pontos que o Vinícius trouxe, da diferença de protocolo, né, da diferença... ele não falou o termo algoritmo, mas tem muito na cognitivo comportamental também, não é isso, Vinícius? Né? Então, essas coisas estão interligadas. É isso mesmo, Neuci. Desculpe interromper, mas só complementando sua pergunta, sim. Nada. Legal. Então é uma coisa que a gente está construindo, se comunicando interligado, porque você não vai perder nada. Você faz a escolha pelo que é o teu foco, o teu desejo maior, né? Aí eu puxo a sardinha para o meu lado, né? O que é o teu desejo, qual é o desejo que te move, né? E aí vai estar construindo. E elas vão estar sempre interligadas. No psicodiagnóstico, eu vejo essa grande necessidade, essa grande carência que eu sinalizo em outros cursos, de você tratar tudo isso, psicodiagnóstico, comorbidade e relações do sujeito com o mundo, a partir de mais de uma perspectiva, a partir de mais de um núcleo teórico, a partir de mais de um conhecimento técnico. Era isso, e a gente espera vocês no curso. Legal, Nelson. Só uma pergunta que Joselma fez no chat, perguntando se é necessário adquirir ferramentas de testes psicológicos para fazer o psicodiagnóstico. Entendeu a pergunta?
Travou aí o Nelson, ou travei eu? Estou te ouvindo. Mas para fazer a ênfase... Oi, você está me ouvindo? Não, não, se para fazer psicodiagnóstico tem que ter teste psicológico. Não, não. O teste psicológico ele não é, ele é um instrumento para o psicodiagnóstico, tá? Mas para fazer o psicodiagnóstico você não necessariamente precisa fazer a aplicação de teste, ok? Por isso que tem a diferença entre o diagnóstico nosológico, o diagnóstico por algoritmo e o diagnóstico que usa o protocolo ou teste, tá? Eu trabalho com psicodiagnóstico a minha carreira inteira, mas eu não trabalho com teste. Tá? Eu trabalho com, eu sou além de psicólogo, eu sou psicanalista, então faço psicodiagnóstico com base nosológica e agora também com algoritmo de David Lieberman e outros algoritmos da psicanálise. Mas eu não trabalho com teste, essa foi uma opção minha. Tá? Então, não é algo obrigatório. Agora, algumas abordagens trabalham muito com os testes, elas não dispensam os testes. E aí é uma particularidade de cada abordagem. Legal, Nelson. Muito Posso obrigado. aproveitar, Nilce, rapidinho? Fazer um comentário em cima disso? É interessante, né, que você disse que toda abordagem tem os seus testes e escalas, né? Mas acho que o interessante é a gente pensar também que os critérios diagnósticos dos transtornos, eles seguem o CID-11 e o DSM-5. O que nós temos em diferentes abordagens da psicologia são escalas e procedimentos que podem evidenciar, talvez, ou levantar mais hipóteses de que uma pessoa tem depressão, um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade generalizada e assim por diante. Mas a gente também está respondendo ao CID-11 e o DSM-5, né? Sim, sim. É isso aí. Bacana. Legal, pessoal. Então vamos dar continuidade. Vocês já viram aí um pouco de todas as ênfases. Agora, então, o que falta daqui para frente não é tão demorado, né, como poderia, né, como foi até agora, que era mais algo mais específico de cada um, não? Aqui o Argelino está perguntando como vai funcionar a aula presencial. É uma das coisas que eu vou falar agora, Argelino. Aqui Gabriela está perguntando, os únicos profissionais que podem emitir psicodiagnósticos são psicólogos e psiquiatras, sim, com certeza, né? Porém, como o Neuci falou, tem a possibilidade de pessoas participarem dentro das equipes, né? Do apoio ao psicodiagnóstico. Então, profissionais que não são necessariamente psicólogos e psiquiatras, eles vão estar contribuindo com esse processo, tá bom? Eu vou passar, gente, aqui para os próximos motivos e as explicações, né, mais operacionais das outras questões, tá? Que já estamos quase no horário limite. O motivo era a questão das duas pós-graduações em uma, né? Aqui a Gabriela está perguntando, desculpe, eu vou botar, que tem a ver com essa questão. Ela fala, formada em pedagogia, fazendo essa pós com essa ênfase, não me habilita a fazer psicodiagnóstico, seria no caso, correto? Não, sim. Não. Ela vai estar capacitada com conhecimento, mas ela não pode assinar um psicodiagnóstico como... Ela é pedagoga, é isso? Isso. Um pedagoga, pode ser um apoio, atuando numa comunidade terapêutica, ela pode estar, né, dando apoio aos processos psicodiagnósticos, né? É só uma... Eu coordenei a psiquiatria infantil do Hospital de Clínicas aqui, né, no estado. Tem a coordenação médica, que é separada, e tem a coordenação técnica geral, né? Eu era coordenador técnico. E uma das melhores parceiras de psicodiagnóstico que eu tinha era uma professora de educação física. Então, é aquilo que eu estou falando, o conhecimento é de quem se apropria dele, né? De quem
de quem vai, busca e faz, se apropria do conhecimento, leva para a tua equipe e tu vai poder conversar de tete a tete com o psicólogo, com o psiquiatra e dialogar na construção disso. Exatamente. Bom, motivo 2 aqui é profissionais com ampla experiência prática nas áreas, tá? Eu vou trazer um pouquinho aqui o nosso time de professores, para vocês terem uma ideia, aqueles que não viram todos até agora, né? Eu como coordenador, aqui minha esposa, que já se apresentou e já falou, né, um pouco da sua experiência, né? A Kátia, que é socióloga, que vocês já conhecem também, tá hoje atuando, está fazendo mestrado e atuando no levantamento nacional de drogas, né? Aquele que vai ser o terceiro nacional. Vinícius também, você já conhece aí, Neuci, aqui presente. Depois nós temos como convidada a doutora Clarice Madruga, que também está participando desse levantamento. Vocês, muitos aqui já fizeram um curso oferecido pela Senapred Supera, que ela coordenou e tem uma vasta experiência em todo o que é epidemiologia. André Miguel, que hoje está em Yale, né? Acabou de voltar para os Estados Unidos, pós-doutor em psiquiatria, com a primeira pesquisa em manejo de contingências em dependentes químicos aqui no Brasil. A Neide Sanelato, que é um dos principais nomes quando se fala da questão das terapias cognitivas comportamentais aqui no Brasil. Ariadne, que também é uma convidada, que ela está hoje trabalhando na UNAIDS, está no escritório das Nações Unidas em Brasília, né, no departamento da AIDS, e tem uma experiência muito grande com a parte da redução de danos. A Priscila Farfán, uma socióloga que fez o doutorado todo dentro da delegacia FEBRACT do Rio Grande do Sul, estudando as comunidades terapêuticas e o movimento de diferentes federações lá no Rio Grande do Sul. Aqui temos, né, o Luiz Machado, que está aqui presente. Luiz, temos os dois Luíses, né, uma dupla de Luiz de Portugal, né? O Luiz Machado, que é psicólogo, mestre, doutorando, especialista em TCC e é diretor do Projeto Homem de Braga, em Portugal, né? E o Dr. Luiz Martins Correia, que é o psiquiatra especialista também em terapias cognitivas comportamentais e coordenador, né, da urgência de psiquiatria do Hospital de Braga e docente da Escola de Medicina de Minho, tá? Vou aproveitar que o Luiz Machado está aqui para ele falar. Pode se apresentar, Luiz? Posso, não tenho. Boa noite. Não tenho muito a dizer, não estava preparado para me apresentar nem para fazer discursos, mas é um gosto estar aqui, é um gosto de colaborar. Já temos tido outras colaborações. Eu tenho acompanhado o trabalho, particularmente o teu trabalho, Pablo, mas de uma forma geral, o desenvolvimento do teu trabalho nas dependências no Brasil, e acho muito interessante, e acho que vocês estão a fazer um percurso muito bom, e daí surgir este meu interesse em associar-me também a estes movimentos, porque acho que, vocês falaram isto várias vezes, o conhecimento não é propriedade de ninguém, e eu trago isto sempre comigo, por isso sempre que posso adquirir e partilhar conhecimento, não desperdiço a oportunidade. Por isso, como o Pablo disse, o meu nome é Luís Machado, eu sou diretor de duas comunidades do Projeto Homem, com o modelo Projeto Homem em Portugal, uma em Braga e outra em Abrantes, que fica mais ou menos a 250 km uma da outra. Embora isto para vocês é pertinho, aqui em Portugal é quase percorrer o país de uma ponta à outra. Mas já trabalho nesta área há 25 anos. Nós estamos agora a fazer o 30º aniversário em Braga, no Projeto Homem de Braga. Eu já trabalho há 25 anos nesta área e considero que sou um sortudo por poder trabalhar naquilo que gosto todos os dias e fazer aquilo que gosto todos os dias. E tenho aprendido todos os dias também, e com este tipo de atividades eu acho que aprendo sempre mais do que aquilo que ensino. Pronto, e para já é isto, Pablo, não sei se era isto que estavas à espera.
Se não, mas também estou disponível para responder alguma coisa que queira. Muito obrigado, Luiz. Amanhã, às 2h30, horário de Brasil, vai ter, né, uma live de comemoração dos 30 anos do Projeto Homem de Braga, né, em espanhol. Né? Então, Gabriela aí da Argentina, se quiser participar, você vai entender que entender espanhol pode estar participando. Mas obrigado, Luiz, mais uma vez. Continuando aqui com os docentes, então nós temos Mariana e Elias, que são médicos, uma psicóloga e um psiquiatra que atuam no Instituto Bairral, né, que também com uma experiência boa na questão da dependência química. Roberto Villaverde, que é assistente social de Goiás, também atua há muito tempo nessa área de comunidades terapêuticas, já foi docente de outra pós-graduação lá em Goiás sobre esse tema, né? Está também no nosso time. Célia, do Distrito Federal, que é né, ela é diretora do Desafio Jovem de Brasília, uma das primeiras comunidades terapêuticas do Brasil, bióloga que tem atuação bastante importante em neurobiologia, dependência química. Simone, aqui do Paraná, que tem uma atuação longa, né, na questão do RH, mais de 23 anos no RH do SENAC. O Dr. Carlos Peixoto, que é outro português mais brasileiro já, né, que está muitos anos aqui no Brasil. Ele é psiquiatra e também foi coordenador de políticas de drogas aqui do estado do Paraná. Vale a pena ressaltar que o Neoci foi coordenador do Pará, né, de políticas sobre drogas do Pará. Danilo e Victor aqui pulando, né, Mazzoni, que também são psicólogos com uma atuação grande em comunidade terapêutica. Hoje são os que, né, dirigem a comunidade que eu fundei, a Nova Jornada em Avaré, Altieres, aqui do Paraná, que tem, além do doutorado em ciências, uma atuação grande dentro do CRP também. Tá? Então é um time, com certeza, de muito peso e de gente que atua há muito tempo nessa área. Certo? Motivo 3, o curso 99% online. Eu estou falando da questão da carga horária, né? E eu fiz essa conta porque eu gosto de conta. Então, de fato, na verdade deu 98,6%, mas arredondando, vamos para 99% do curso online. As aulas são aos sábados, das 8 da manhã ao meio-dia, horário de Brasília, 2 sábados por mês. E vai ter apenas um encontro presencial ao longo de todo o curso, que vou explicar agora onde que vai ser esse encontro. Já vi que vários perguntaram aí no chat, tá? Então já vou responder isso aqui. Também outra coisa que é bom que saibam, como está sendo gravada essa live, depois vai ser disponibilizada para aqueles que não puderam acompanhar até o final, aqueles que não puderam estar presentes agora. Tá bom? Então, você vai ter um investimento de tempo, né, o que se chama de tempo sincrônico, né, de 8 horas ao mês, aos sábados de manhã, né, justamente para não atrapalhar o horário de trabalho, a semana de trabalho de cada um. O motivo 4, que o encontro presencial pode ser próximo à sua cidade. Tá? Então, nós temos a unidade de Curitiba, de São Paulo ou de Brasília. E estamos organizando aí com o Luiz a possibilidade de fazer um lançamento na unidade de Portugal, né? Que agora a Inspirar tem um polo em Portugal. A Faculdade Inspirar conta com 39 unidades no Brasil. E uma das questões que estamos vendo com a faculdade é que, além desses 3 polos que já estariam disponíveis, ou seja, as pessoas vão se locomover uma única vez até o polo mais próximo, sendo um desses 3 inicialmente. Se houver uma turma de pelo menos 10 alunos no estado, a Faculdade Inspirar tem a possibilidade de fazer dentro do polo do seu estado. Aqui a pastora Winnie está perguntando do Pará. Então, Winnie, se tiver, por exemplo, 10 pessoas aí do Pará ou da região, aí pode-se liberar a possibilidade de fazer aula presencial no polo de Belém, né? Não sei. Pablo, só primeiro
agradecer a presença da pastora Winnie, né, que está conosco aqui na Cuidar, tem acompanhado, fez outro curso também da Eureka e tal. Então, assim, se nós conseguirmos 10 pessoas, pelo que eu vi por nome aqui, eu acho que tem 3 pessoas do Pará, e tem mais gente interessada. Se nós conseguirmos 10 pessoas, a gente consegue trazer um presencial para cá, não é isso? Exatamente. Então, já tem 3 aqui, tem mais 2 que conversaram comigo, 5, Vamos fazer força para dar uma turma, né? Para não ter que viajar tanto. Batalhar atrás de mais gente. Certo. O Luiz Machado acabou de postar aqui no chat. Só diferente do caso do Luiz Machado aí, lá em Portugal, que 220 quilômetros você atravessa o país. Aqui, Luiz, a gente tem um município que você roda pela rodovia 320 quilômetros e não sai do município. Você tem ideia? Imagina, né? Então, o Luiz acabou de postar aqui no chat o link do webinar de manhã. Quem quiser participar está aqui, ou depois me pede que também. Nós já divulgamos na página da Eureka, tá? A Chiara está perguntando quanto tempo de curso e a monografia. Isso foi falado no início da live, Chiara. A base tem 1 ano de duração e as ênfases têm uma média de 6 a 9 meses, depende de cada. Algumas têm uma duração um pouco maior que as outras. E a monografia, como eu disse no início, é opcional. A pessoa pode fazer uma monografia, um artigo, ou pode assistir, né, 2 módulos do núcleo pedagógico no lugar do artigo, que não queira, né, fazer essa escrita, tá bom? Então, aqui vocês têm essa ideia, então, de como vai funcionar esse encontro presencial. Repito, é um único encontro presencial, de um dia inteiro, né, um sábado, das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, mesmo aqueles que tenham que se deslocar até uma outra cidade, um outro estado, eles vão ter que fazer isso uma única vez durante a base. Durante a base só, nas ênfases não. Não temos uma data prevista, obviamente, por causa da pandemia. Nós vamos esperar, né, estabilizar as coisas para poder agendar essa aula presencial. Então, por enquanto, não tem previsão de quando que isso vai acontecer, tá bom? E como isso pode ser também algo a ser, né, negociado com os alunos do curso, isso pode ser. Essa data pode ser discutida depois que já esteja formada a turma e fazendo as aulas, certo? Outra questão, então, a questão do pagamento. Quanto custa o curso? Tá? Que isso, alguns falam, mas está muito caro, outros, eu já ouvi que está caro, que está bom, que está barato, né? Já teve de todas as formas possíveis, né? Vamos lembrar que os cursos que são ao vivo, né, eles costumam ter um custo maior, justamente porque os docentes estão participando ao vivo, tirando dúvidas, interagindo com os alunos, diferente dos cursos de pós-graduação que são gravados, né? Então, nós temos 3 planos de pagamento, 12, 18 e 24 vezes. Percebam que no pagamento em 24 vezes, você vai estar pagando uma parcela de R$158 por cada pós-graduação. Tá? Então, se for pensar em uma pós-graduação ao vivo, dessa qualidade, com esse diferencial todo que acabamos de colocar, por um valor desses, esse no plano, né, como a Poliana colocou também no chat, né, agora no mês de março, né, e nesse plano de lançamento com 30% de desconto, que é esse aqui, né? E também tem a possibilidade, nós divulgamos muito, né, nas redes, mas aqueles que tenham interesse e não tenham visto podem nos procurar. Tem um link da Inspirar para você indicar outro aluno, que se você indica alguém e se inscreve essa pessoa no curso, você ganha R$200 de crédito na sua própria matrícula, por cada aluno que você indique. Então, se você indicar 2, ganha 400, assim por diante. Então, além do valor do plano e do desconto, tem essa possibilidade, né, de você ter um crédito a partir das indicações, tá bom?
Alguma dúvida em relação a esse ponto? Tá? E agora, então, para finalizar, depois desses 5 motivos, nós temos, né, uma novidade muito importante que queremos apresentar aqui para todos em primeira mão e que em breve a gente vai dar, né, mais informações, mais detalhes que estamos organizando aqui com a Inspirar, que é a revista latino-americana de saúde mental e comunidades terapêuticas, a primeira revista científica para comunidades terapêuticas da América Latina e a primeira no mundo nos idiomas português e espanhol, tá? É uma parceria com a Faculdade Inspirar da Eureka. A Faculdade Inspirar já tem outras revistas científicas de outras áreas, da fisioterapia, da enfermagem, da educação física, e a partir do lançamento desta pós-graduação, né, fechamos essa parceria para poder estar criando, né, essa revista científica nesse foco, né, da saúde mental e comunidades terapêuticas. Aqueles que já tentaram fazer publicações sobre comunidades terapêuticas no Brasil, com certeza, como eu já tive esse problema, perceberam que não, as revistas científicas do Brasil não têm espaço para publicações de comunidades terapêuticas. Eu sou revisor do International Journal of Therapeutic Community, que é um jornal, o único jornal internacional de comunidades terapêuticas, mas só em inglês. Já vínhamos discutindo a possibilidade de criar uma seção em espanhol e português dentro desse jornal, mas como isso acabou não indo adiante, estamos aproveitando essa oportunidade para oferecer essa possibilidade aqui no Brasil e na América Latina das pessoas que atuam em comunidades terapêuticas poderem divulgar a sua experiência, suas pesquisas, seus trabalhos. Tem muitos aqui que fizeram, né, os seus TCCs baseados, né, no seu trabalho na comunidade terapêutica. Né, recentemente eu li aqui o TCC do Argelino, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, né, Argelino, assistente social que fez o TCC nessa área. São trabalhos que vale a pena serem divulgados de forma científica, mas não tem um espaço para isso. Agora tem. Agora vamos ter. E começando, né, e era para ter inicialmente a ser uma revista brasileira, né, de saúde mental e comunidades terapêuticas, mas eu comecei a convidar pessoas de toda a América Latina e fora e começou a ter uma adesão muito grande. Então, hoje nós temos, né, parcerias internacionais importantes com instituições como a Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas, que já indicou pessoas para participar do grupo de revisores, a Dianova Internacional, que aqui no Brasil pode não ser muito conhecida, mas internacionalmente uma instituição muito importante, que está vinculada diretamente aos trabalhos na ONU, na UNODC, o Projeto Hombre de Espanha, que é uma das instituições mais importantes da Europa nessa área, inclusive tendo, né, um programa de formação próprio de mestrado na área das comunidades terapêuticas. Está aí o Luiz Machado, né, que está no Projeto Hombre Portugal, que também está dentro desse grupo. Aqui a Associação Minnesota, representada aqui pelo Gabriel, que está aqui presente, da Argentina. O WESCare, que é uma federação, é um grupo internacional com mais de 200 unidades na América Latina e Estados Unidos também. E estamos, né, aguardando confirmação, mas que possivelmente vão participar também ativamente desse projeto. A FLACT, como instituição, já tem todos os países da FLACT participando, que eu vou mostrar agora. E a CICAD, que é a Comissão Interamericana de Controle e Abuso de Drogas, um órgão que é vinculado à OEA, a Organização dos Estados Americanos, e também já estivemos reunidos, já se interessaram pelo projeto, mas estamos num processo, naturalmente, esses órgãos têm um processo burocrático um pouco mais demorado para aderir a esses processos. E aqui já temos confirmadas as participações desses países dentro desse projeto, né? Podem ver que é um número bastante expressivo, né? 13 países já: Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Nicarágua, México, Estados Unidos, Portugal e Espanha, que estão aqui presentes nessa revista
Latino-Americana de Saúde Mental e Comunidades Terapêuticas. O que significa isso também? Que os alunos da pós-graduação que queiram fazer o seu TCC, né, o seu artigo de conclusão das duas, né, tanto da base quanto da ênfase, que queiram fazer artigo, automaticamente esse artigo ele já vai para a revista, né, científica. Ou seja, não vão ter todo esse problema de ter que buscar uma revista, de ter de ter como publicar, onde publicar. Então isso já vai estar, né, automaticamente focado, né, no trabalho e no formato da revista científica. Em breve, então, já vai estar no site da Inspirar o link para envio, né, já todos né, o formato necessário para envio dos artigos, para início dos trabalhos, e já estamos então com um time de mais de 30 pessoas de todos esses países que estão aqui na tela, prontos para começar a trabalhar, né, na revisão, na execução, na publicação de trabalhos, né, a nível latino-americano. E como vocês viram, né, já com a participação de grupos de todo o mundo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Que gostaria de falar alguma coisa antes da gente poder encerrar a nossa live de hoje? Nada mais. Acho que tinha uma questão no chat. O valor que eu acabei de passar aqui, o Douglas colocou, né? O valor que eu passei seria só da pós, o valor com ênfase difere, né? Acho que o valor que eu coloquei já é com a ênfase mesmo, hein, Douglas? Ele sempre o revisor, mas acho que dessa vez eu estava certo nessa, né? Mas aí a Poliana já confirmou valores abaixo, tá bom? Bom, antes de encerrar, então, só para falar dessa questão da revista, novamente eu queria, né, aproveitar de novo, né, já que vamos lembrar que em Portugal agora é quase meia-noite, né, Luiz? Tá? Então me dá uma palavrinha aqui sobre a revista, que você já está envolvido também diretamente, né? Pode ser? Pode ser meia-noite, faltam 5 minutos para a meia-noite, sim. Não sei, esta revista eu acho que é muito importante, porque de facto nós, e esta posta tem mesmo a ver com isso, com a questão do conhecimento científico e a evidência daquilo que nós fazemos nas comunidades terapêuticas em Portugal, na Europa, eu diria um pouco por todo o mundo. Ainda se trabalha muito com a boa vontade, mas com pouca evidência científica, e acho que temos todos que trabalhar para a produção de conhecimento através desta evidência científica, e esta revista vem comatar algumas dificuldades que têm existido na investigação e na publicação de artigos, principalmente no português e no espanhol. Por isso acho que vai ser muito importante para muita gente, principalmente para as pessoas que estão a trabalhar neste momento nas comunidades terapêuticas e nem sempre têm acesso a este tipo de conhecimento que esta revista vai trazer. Por isso acho que vai ser muito importante mesmo. Por isso, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, e o que precisarem de mim, eu cá estarei até à meia-noite, pelo menos. Depois não sei, mas até à meia-noite eu estarei por cá. Obrigado, Luis. Bom, sobre a revista, agora é só um spoiler do que vai acontecer. Nós ainda vamos divulgar em outras lives, vamos divulgar amplamente todo como vai funcionar. Mas, como o Luis disse, vai ser um espaço importante para compartilhar experiência para pessoas de toda a América Latina, né, Espanha, Portugal, de todo mundo poderem estar contribuindo, né, e compartilhando experiência, tanto de investigações, estudos de casos, relatos de experiência, políticas públicas, enfim. Vamos ter um escopo bastante abrangente que vai permitir que pessoas de vários segmentos diferentes possam estar participando ativamente
desse processo. Bom, eu agradeço então a participação de todos, já são 9 horas aqui, e como eu disse, essa live foi gravada, então nós vamos disponibilizar depois, a partir de amanhã, já para aqueles que quiserem rever ou quiserem compartilhar com outras pessoas, vamos estar disponibilizando aqui esse vídeo, tá bom? Obrigado a todos e estamos à disposição nas redes, nos contatos, WhatsApp, Facebook, Instagram, por telefone, para outras dúvidas que vocês possam ter. Agradeço a todos pela participação. Aproveitem aí, já vamos fechar essa pós, aproveitando o desconto, né, de 30% esse mês. E vamos fazer parte desse time também, gente. Vamos seguir em frente. Isso aí. Boa noite a todos, então. Posso me tirar?